Em 2019, foi lançado Vingadores, Ultimato Toy Story. 4 também chegava às telonas e nesse mesmo ano conheceríamos o primeiro caso documentado de Covid. No entanto, se voltarmos alguns meses, algo novo estava prestes a surgir na indústria da luta livre. E é que durante quase 2 décadas, após o desaparecimento da WCW, só existia uma empresa importante nos Estados Unidos para quem queria aproveitar um produto de luta livre em grande escala. E por um tempo, parecia que essa situação ia se manter para sempre. Mas então algo aconteceu. Em 2019, nasceu uma promoção completamente nova. Mas como foi o ano inaugural dessa nova empresa? Vou falar hoje sobre o que aconteceu na AEW em 2019, então fique confortável porque vou direto ao ponto. Claro, se realmente quisermos voltar ao começo, temos que olhar para os anos de 2017 e 2018. Esses foram os anos em que aconteceram 4 eventos-chave. O primeiro deles aconteceu em 16 de maio de 2017, quando a famosa conta do Twitter da WWE, Guy, tweetou para Dave Meltzer perguntando se havia alguma possibilidade de uma promoção fora da WWE conseguir colocar 10 mil pessoas em uma arena na América do Norte novamente. E, dado como as coisas estavam naquele momento, a resposta de Meltzer foi que não era provável que isso acontecesse tão cedo. Dito isso, Cody Rhodes, membro do Ballet Club, não concordou com essa opinião e respondeu a Dave com um tweet próprio que efetivamente dizia: "Desafio aceito". O desafio de Cody não seria imediato, pois ainda estava sendo formulado. O segundo evento-chave no nascimento da AEW aconteceria quando no Wrestling Kingdom, em 4 de janeiro de 2018, a versão da WrestleMania da New Japan Pro Wrestling teria Chris Jericho dando o salto para a Terra do Sol Nascente para enfrentar Kenny em uma batalha de Winnipeg, Omega, que serviu como o evento semi-principal do espetáculo. Isso acabou sendo um acontecimento tão importante para o público que multiplicou por 10 as vendas do New Japan World, o serviço de streaming da empresa nos Estados Unidos, sendo esse o primeiro sinal real de que existia um mercado forte para um público desesperado por uma alternativa ao que acontecia na WWE. Mesmo assim, isso não seria suficiente para colocar as coisas em andamento. O próximo passo aconteceu quando, após meses de planejamento, em 1º de setembro de 2018, Cody Rhodes e os Young Bucks organizaram o maior evento independente da história do wrestling, o All In, um espetáculo que acabou vendendo mais de 11 mil ingressos. Como conseguiu ter tanto sucesso? Em grande parte, graças ao base fiel de fãs que os Young Bucks e Kenny Omega haviam construído na internet com sua série web Buying the Elite. Uma série que, na época, teve suas camisetas entre os maiores sucessos de vendas na Hot Topic. Dado o sucesso desse espetáculo, só se consolidou o que já havia sido demonstrado com a luta entre Kenny Omega e Chris Jericho. Ficou claro que existia uma base de fãs grande o suficiente disposta a acompanhar um produto de luta livre americana de alto nível que não fosse a WWE. Mas isso ainda não teria sido suficiente para colocar as coisas em andamento sem um fator muito importante: alguém que tivesse o dinheiro para financiar tal operação. Felizmente, esse patrocinador existia na figura de Tony Khan, bilionário proprietário do Jacksonville Jaguars e do Fulham Football Club. E mais importante ainda, um fã de luta livre de toda a vida. Coincidentemente, Tony Khan esteve presente no All In, sendo ele quem forneceu seu jato particular para levar Jericho ao evento para uma aparição surpresa. Assim que ele viu o que estava acontecendo lá, percebeu que uma oportunidade havia surgido. Durante toda a sua vida, Tony Khan sonhou em comandar sua própria promoção de luta livre, e agora que havia potencial para ganhar dinheiro com essa ideia, ele pôde apresentá-la ao seu pai, Shahid Khan, que acabou ajudando a colocar o projeto em prática. Após isso, Tony Khan conversou com o executivo da Warner Bros., Kevin Riley, em uma festa que ambos participaram. Lá, ele o convenceu de que, quase 20 anos após a WCW sair do canal, agora havia muitos benefícios em trazer a luta livre de volta à TNT. Assim, enquanto os rumores começavam a circular no mundo da luta livre sobre essa nova iniciativa, no dia 1º de janeiro de 2019, as coisas foram confirmadas. Uma coletiva de imprensa em Jacksonville anunciou a criação da All Elite Wrestling. E não seria apenas mais uma promoção independente. Não, seria em grande escala, com muito dinheiro por trás e um programa semanal de 2 horas em horário nobre na TNT chamado Dynamite.
Dito isso, ter o tempo de televisão e o dinheiro não significaria muito se o elenco não estivesse lá. Por sorte para Tony Khan, esse era o momento ideal para iniciar isso, pois Kenny Omega estava no auge. Chris Jericho e o principal nome da companhia, Adam Page. Será que todos seriam agentes livres ao mesmo tempo? E estariam lá para dizer ao mundo que seriam membros da AEW desde o primeiro dia? Na verdade, era questão de esperar as coisas começarem, algo que levaria mais alguns meses, enquanto a infraestrutura era estabelecida e os locais para os eventos eram reservados. Isso significou que os meses seguintes foram passados esperando, enquanto o elenco inicial era completado com lutadores como NGF, PAC, Sokal Uncensored, Darby Allin e Los Lucha Brothers, Jack Perry, Sammy Guevara, Britt Baker e muitos outros. Finalmente, chegamos ao show inaugural da AEW, Double or Nothing, em 25 de maio. Foi aqui que as coisas começaram com força, já que Tony Khan e The Elite expuseram sua declaração de intenções de criar uma alternativa, com um show que apresentaria uma produção muito mais focada no esporte, com um sistema de classificação que garantia que vitórias e derrotas realmente importassem. Como era de se esperar, Double or Nothing foi um evento muito bem recebido. A recepção foi quase unânime e muito positiva, que imediatamente fez a AEW parecer uma promoção de grandes ligas, com um card que incluiu lutas como os Young Bucks e os Lucha Brothers disputando os campeonatos mundiais. De duplas da Triple Threat A, Britt Baker superando Awesome Kong, Kylie Ray e Nyla Rose em uma luta de 4 esquinas. Feminina, Hangman Page vencendo o Casino Battle Royal inaugural após eliminar finalmente MJF, e em uma das melhores lutas do início da All Elite Wrestling, Cody Rhodes e Dustin Rhodes tiveram um confronto extremamente emocionante e sangrento. Ainda assim, nenhuma dessas lutas foi o evento principal. Esse lugar estava reservado para a revanche do Wrestle Kingdom 12, a luta que serviu como uma das primeiras faíscas para a promoção. Chris Jericho contra Kenny Omega pela segunda vez. Quem venceria essa? Bem, esse seria Jericho, mas ele não ficaria de pé ao final da noite, porque em outro exemplo de que o impulso estava ao lado da AEW, após o término do evento principal, Jon Moxley chegou para atacar ambos os homens e anunciar que ele também era All Elite. Sim, um homem que tinha sido campeão da WWE apenas alguns anos antes e que tinha sido uma figura de destaque na WWE tão recentemente quanto alguns meses atrás, havia dado o salto para a concorrência. Isso significava que, com o passar do ano, Tony Khan teria uma arma importante para a guerra que se aproximava. Que guerra era essa? As guerras das noites de quarta-feira. Nome dado às batalhas semanais entre Dynamite e NXT, já que, uma vez anunciado que o primeiro seria transmitido todas as quartas-feiras na TNT, a partir de outubro, a marca de desenvolvimento da WWE foi movida para esse mesmo dia para enfrentá-los. Antes de chegar lá, porém, haveria mais alguns shows da AEW para manter o ritmo durante o período intermediário, sendo eventos gratuitos com nível de pay-per-view que foram transmitidos na internet. O primeiro deles foi o Fyter Fest, em 29 de junho. Após usar programas na internet como Being the Elite para construir o card, já que o Dynamite ainda não estava no ar, as coisas começaram com a estrela da Dragon Gate, Cima, derrotando Christopher Daniels, antes que Ryo conseguisse uma vitória própria em uma luta tripla contra Nyla Rose e Yuka Sakazaki. Depois disso, 3 dos 4 pilares dos primeiros dias da AEW tiveram sua primeira luta individual, que não fosse uma batalha real na promoção, quando na NGF, Jungle Boy e Jimmy Havoc foram derrotados por Hammer. Depois, Darby Allin empatou em uma luta de 20 minutos por limite de tempo com Cody Rhodes. Dito isso, nenhum desses foi o evento principal do show. Na verdade, houve 2 eventos principais aqui. O oficial viu The Elite vencer os Lucha Brothers e o Laredo Kid em uma luta de trios que acabou preparando uma revanche para a Triple Mania 27 alguns meses depois. E então, teve o não oficial, uma honra reconhecida. O não oficial que viu Jon Moxley superar Joey Janela em uma luta individual não sancionada. Contra a AEW, Jon Moxley tinha como objetivo dominar toda a companhia da única maneira que sabia, através dos níveis de luta. Depois, teve o não oficial, apesar de ser vilão naquela época, assim como com Joey Janela em 1996, ele parecia tão incrível que era difícil para os fãs vaiá-lo. Claro, mesmo sendo popular, Moxley não estava na disputa por esse combate.
Essa luta já havia sido decidida antes dele aparecer no final do Double or Nothing. Porque depois de vencer o Casino Battle Royal, no início do show, Adam Page se tornou um dos principais desafiantes. E ao vencer Kenny Omega no evento principal, Chris Jericho se tornou o outro. Antes de descobrir qual desses dois venceria seu eventual confronto, e no processo de se tornar a primeira pessoa a ostentar o maior prêmio de Jacksonville, haveria mais um show gratuito, com nível de pay-per-view transmitido. E seria o Fight for the Fallen, em 13 de julho. O que aconteceu nesse show? Em um evento beneficente para apoiar vítimas da violência armada. As coisas começaram com NGF, Sammy Guevara e Sean Spear, superando Darby Allin, Jimmy Havoc e Joey Janela em uma luta de trios. Assim que isso terminou, Brandi Rhodes destacou muitas das fraquezas da divisão feminina inicial da All Elite Wrestling durante sua luta entediante contra Ali. Isso mesmo, enquanto quase todos os aspectos da AEW eram elogiados em 2019, graças à boa vontade e ao impulso positivo da companhia, a divisão feminina foi criticada quase unanimemente por ser, de longe, a parte mais fraca do show, dando a impressão de que era feito muito pouco esforço nela. Ainda assim, o restante do show conseguiria impressionar durante as lutas do card intermediário, como a vitória de Hank McPage sobre Kip Sabian, os Lucha Brothers derrotando Sokal Uncensored e Kenny Omega saindo vitorioso em sua luta individual contra Cima. Tivemos então o evento principal da noite, uma luta de duplas inédita entre dois pares de irmãos, os Young Bucks, enfrentando Cody e Dustin Rhodes. Quem venceu? Foram os Young Bucks, e isso significou que eles avançariam para o próximo torneio para coroar os primeiros campeões mundiais de duplas da AEW, enquanto os irmãos Rhodes voltavam à ação individual. Exatamente, além de haver um mini torneio para decidir quem seria o primeiro campeão mundial masculino da AEW, também havia torneios em andamento ou prestes a começar para ver quem ganharia os campeonatos de duplas masculinas e femininas da AEW. Quando chegou o All Out, e no processo nos deu o segundo evento pay-per-view da All Elite Wrestling, ambos os torneios continuariam. Sim, enquanto isso, outros 10 mil fãs lotavam a Sears Center Arena, para um evento que, com base nas dezenas de milhares que esperavam na fila virtual da Ticketmaster no dia em que os ingressos foram colocados à venda, provavelmente poderia ter lotado um grande estádio. Eles puderam ver como Ryo derrotou Hikaru Shida em uma luta individual, enquanto Nyla Rose eliminava Britt Baker no final de uma Battle Royal feminina estilo cassino, para garantir que seriam as principais desafiantes pelo título mundial no episódio de estreia. Por outro lado, The Dark Order venceria os Best Friends para garantir uma vaga direta na primeira rodada do torneio pelo título de duplas, servindo no fim como preparação para a estreia de Orange Cassidy. E esses não seriam os únicos momentos de destaque durante o card do evento. Jimmy Havoc derrotaria tanto Darby Allin quanto Joey Janela em uma luta tripla. Cody Rhodes despacharia rapidamente seu antigo amigo Sean Spears, os Lucha Brothers e os Young Bucks estariam mais uma vez frente a frente em uma luta de escada da morte pelos campeonatos mundiais de duplas da Triple Pool A. E depois que Jon Moxley teve que ser retirado do evento no último minuto devido a uma lesão, Pac entrou em seu lugar e conseguiu uma vitória surpreendente sobre Kenny Omega. O que poderia seguir após esse card incrível? Só havia uma opção real, o primeiro confronto mano a mano entre Chris Jericho e Adam Page para decidir quem seria o primeiro campeão mundial masculino da AEW. Após uma batalha muito disputada que durou quase 30 minutos, seria Ito J quem sairia vitorioso aqui. Sim, Chris Jericho agora era o maior destaque na All Elite Wrestling, sendo esse um movimento feito para ajudar a atrair ainda mais atenção para a promoção durante seus primeiros dias. Dito isso, haveria um pequeno obstáculo no caminho. Em uma das histórias mais engraçadas do wrestling, logo após conquistar o título, Chris Jericho o perdeu quando foi roubado de sua limusine enquanto jantava no Longhorn Steakhouse. Claro, o campeão conseguiu brincar com isso, publicando vídeos na internet pedindo uma investigação mundial sobre o grande roubo que havia acontecido, transformando toda a situação em uma piada. Com o passar dos dias, o cinturão seria recuperado, após ser encontrado ao lado da estrada pela polícia de Tallahassee, sugerindo que a pessoa que o havia levado ficou assustada com o crescente alvoroço em torno da situação. Dessa forma,
Quando o Dynamite finalmente estreou em 2 de outubro, o título mundial masculino voltou a estar na cintura do campeão, enquanto ele começava uma rivalidade com o The Elite, formando sua própria facção ao seu redor. Uma que incluía Sammy Guevara, Proud and Powerful e Jake Hager, que ficaria conhecida como The Inner Circle. Basicamente, durante os primeiros dias do Dynamite, essa seria a rivalidade em torno da qual a empresa foi construída. Originalmente, estava previsto que ela terminasse durante aquela que seria a luta original do Blood and Guts na primavera seguinte. Mas isso não seria o único motivo para assistir a TNT nas noites de quarta-feira. Não. Enquanto isso, a AEW estava em guerra com a NXT e rapidamente ficava à frente deles. Em termos de audiência televisiva, outros destaques do programa incluiriam Riho se tornando a campeã mundial feminina inaugural da AEW na edição de estreia do Dynamite, ao vencer Nyla Rose por essa honra. Também veríamos Adam Page começando sua longa jornada através da queda, redenção e eventual conquista do título mundial masculino. Lutadores como MJF, Jack Perry e Britt Baker ganhando exposição inicial, e Chris Jericho tentando elevar novos talentos em programas de televisão pelo título mundial contra Darby Allin e Scorpio Sky. Mesmo que 2 horas de Dynamite por semana não fossem suficientes para os fãs, também existia o AEW Dark, um programa exclusivo do YouTube que ia ao ar toda terça-feira e mostrava lutas não televisionadas gravadas antes da transmissão do Dynamite. Basicamente, o que estamos dizendo aqui é que havia muito conteúdo para qualquer um que estivesse interessado no que Tony Khan e The Elite estavam fazendo em 2019 e, com base no sentimento geral da comunidade de luta livre, havia uma grande porcentagem de fãs empolgados com o produto, já que, em muitos aspectos, parecia um sopro de ar fresco em comparação com a situação da concorrência naquele momento. E isso que ainda nem chegamos ao torneio pelo título de duplas masculino, um torneio que aconteceu completamente nesses primeiros episódios do Dynamite, onde vimos momentos marcantes, como o Private Party surpreendendo os Young Bucks na primeira rodada. No final, porém, não seria o Private Party quem venceria tudo. Na verdade, após vencerem os Lucha Brothers na final, o SoCal Uncensored, e especificamente Scorpio Sky e Frankie Kazarian, seriam os que se coroariam como os campeões inaugurais de duplas. Isso significou que eles estariam em posse do ouro quando chegou o Full Gear, em 9 de novembro, o último evento pay-per-view do ano para All Elite Wrestling. Lá, eles defenderiam os títulos contra os Lucha Brothers e Private Party em uma luta triangular de duplas, uma luta que acabaram vencendo. Por outro lado, Proud and Powerful conquistaria uma vitória para o The Inner Circle ao derrotar os Young Bucks. Hangman Page conseguiria uma vitória contra Pac, e Riho defenderia com sucesso seu título mundial feminino contra Emi Sakura. Quanto ao evento principal, assim como no Fyter Fest, tecnicamente haveria 2 deles, um oficial e um não oficial. O motivo disso foi porque um deles seria tão violento que Tony Khan não teria outra opção a não ser se recusar a sancioná-lo dentro da história, o que significava que seria outra luta não sancionada. Exatamente. Em um dos primeiros exemplos da AEW, elevando a brutalidade a níveis que simplesmente nunca seriam vistos em outras promoções norte-americanas, Jon Moxley e Kenny Omega finalmente se enfrentaram cara a cara. Quando tudo terminou, foi Moxley quem conseguiu sair vitorioso. Quanto ao outro evento principal, o oficial seria bem diferente, já que em vez de se tratar de sangue e violência, seria pelo título mundial masculino. Sim, foi aqui que Cody Rhodes desafiou Chris Jericho pelo ouro, com a estipulação adicional de que, se o American Nightmare não conquistasse o título principal desta vez, nunca mais poderia voltar a disputá-lo. E no final, foi exatamente isso que aconteceu, porque depois que seu acompanhante no corner, MJF, jogou a toalha enquanto Cody estava preso no Lion Tamer, a luta foi concedida ao campeão. E esse não seria o fim das desgraças de Rhodes, porque assim que a luta terminou, MJF consolidou sua virada para vilão, acertando um golpe baixo em seu mentor, tornando-se instantaneamente o maior vilão da promoção. E no homem que claramente era o herdeiro aparente ao primeiro lugar, com a possível exceção de Adam Page. Era Maxwell Jacob Friedman, que parecia ser a arma secreta de Tony Khan nesta fase do jogo. Certamente, ele estava ajudando a superar o NXT, já que naquela época, as guerras das noites de quarta-feira já estavam se tornando uma corrida de um só cavalo. E depois de conquistar um novo capanga em Warlow, ele pôde avançar em sua ascensão ao ganhar o Dynamite Diamond Ring
pela primeira de 5 vezes durante o episódio de 27 de novembro do Dynamite. Se olharmos para os últimos programas do Dynamite do ano, enquanto Cody Rhodes tentava provocar Maxwell Jacob Friedman para conseguir uma luta individual, Kenny Omega se recuperaria de sua derrota para Jon Moxley, começando uma excelente rivalidade televisiva com Pac. Moxley focaria em ser o desafiante número 1 ao título mundial masculino de Chris Jericho, mas nem tudo sairia bem em Jacksonville. Porque, embora 90% do que faziam fosse muito bem recebido, ainda havia algumas reclamações persistentes por parte dos fãs. A principal delas continuava sendo o fraco gerenciamento da divisão feminina e, claro, também havia The Elite. Veja, numa tentativa de elevar outros, The Elite acumulou muitas derrotas durante aqueles primeiros dias da AEW. À medida que o ano chegava ao fim, algumas pessoas começaram a ficar frustradas com isso, pois sentiam que, na verdade, estava se tornando algo negativo para toda a empresa o fato de o principal grupo de faces ficar à margem. Isso, combinado com um segmento bastante infame do The Dark Order na edição do Dynamite de 18 de dezembro, em que os Heels destruíram The Elite para encerrar o programa. Isso fez com que mais pessoas começassem a assistir ao NXT. Na verdade, tanta gente mudou de canal que essa seria a noite em que o NXT venceu a AEW nos índices de audiência. Obviamente, embora 2019 tenha representado um começo muito forte para a promoção sediada em Jacksonville, ao final do ano eles se encontraram de repente em um ponto de inflexão. Mas como eles seriam capazes de lidar com isso? Bem, essa não seria uma história para este vídeo, porque como resultado de tirarem a semana do Natal de folga, o episódio televisivo de 18 de dezembro marcaria o fim da linha para All Elite Wrestling no que diz respeito ao seu primeiro ano. E embora toda a trajetória desde sua criação tenha sido realmente bem sucedida, o final estava sendo um pouco difícil. No entanto, os fãs sentiam que tudo o que estava acontecendo era exatamente o que eles queriam ver. No próximo ano viriam novos desafios e mudanças importantes na empresa de Tony Khan, então obviamente vocês não podem perder. Sou Diego Aranis, fico por aqui e nos vemos no ano de 2020.